Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia Ponte Souza, eu sou fellow de estrabismo, neuro-oftalmo e oftalmopediatria do HUB. Eu vou apresentar para vocês essa aula, que é sobre o uso de toxina botulínica e bupivacaína no estrabismo. O que é o Botox ou toxina botulínica? É um grupo de neurotoxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum. Existem sete subtipos conhecidos dessa toxina, mas a mais usada e a mais potente, e a primeira que foi estudada na prática da medicina, foi o tipo A. A molécula do Botox é formada por uma cadeia pesada e uma cadeia leve, unidas por uma ponte de sulfito. A subunidade H1 se liga à terminação nervosa, enquanto a subunidade H2 tem propriedades antigênicas, não tendo ação de toxicidade. E como vocês sabem, o Botox atua sobre o funcionamento muscular. Para que haja contração muscular, ocorre a liberação da acetilcolina na placa motora. A toxina botulínica, uma vez injetada dentro do músculo, gera uma reação em suas próprias moléculas. Elas fazem uma endocitose no botão terminal e clivam um complexo de proteína que, por fim, inibe a liberação da acetilcolina. Isso corta a transmissão do impulso nervoso lá na fenda sináptica, bem aqui, o mouse está aparecendo, bem aqui, fazendo com que a placa motora não seja estimulada. O Botox é, então, uma droga que tem o efeito de relaxar a musculatura. Ele inibe a contração, o que promove menor tônus e menor força muscular, e talvez pra gente, a droga mais usada no universo da dermatoestética. Apesar disso, curiosamente, a primeira participação do Botox na medicina não foi na dermato, foi no estrabismo, na oftalmologia. A primeira documentação do uso do Botox foi em 1973, quando um oftalmo um pouquinho famoso chamado Alan Scott injetou neurotoxina botulínica tipo A em 8 macacos do tipo Rhesus adultos, usando uma agulha hipodérmica em direção ao músculo, em relação ao músculo ou medial ou lateral, ele fez para muitos músculos. E esse estudo demonstrou o potencial que o Botox tem de gerar paralisia transitória do músculo. E um pouco mais tarde, em 1981, aqui a fotinho. E um pouco mais tarde, em 1981, o Botox foi testado em humanos. Uma pesquisa que fez o teste em 42 participantes, tendo resultados muito bons. Um pouco depois disso, o Botox foi autorizado para comercialização e posteriormente começou a ser usado também para outros fins. Mas o primeiro uso do Botox foi o estrabismo. Somos vitoriosos. Aí, beleza. Sabendo então qual é o mecanismo de ação do Botox, o que acontece no músculo extraocular? O músculo injetado com o Botox, ocorre com ele o que os livros chamam de retrocesso farmacológico. O músculo relaxa e ele se alonga enquanto o seu agonista se contrai. O efeito disso é temporário, mas a gente sabe hoje que ficam alguns efeitos a longo prazo, impactando no alinhamento ocular posterior. E quais são, então, as principais indicações do uso de Botox no estrabismo? A principal é esotropia ou exotropia de pequeno ângulo ou ângulo moderado, abaixo de 40 dioptrias, esotropia comitante de instalação aguda, estrabismo residual ou consecutivo após 2 a 8 semanas do pós-operatório, estrabismo paralítico agudo para aliviar a diplopia enquanto a aparesia ou paralisia não melhora, doença de Graves, que é quando a gente usa o Botox quando a cirurgia convencional não é recomendada, tipo quando a doença está ativa, muito inflamada, aí a gente pode usar o Botox para aliviar um pouquinho. Pode ser usado como adjunto em cirurgias adicionais, como um boost, assim, a gente faz uma cirurgia de um retrocesso ressecção normal, aí você bota um pouquinho de Botox num dos músculos e você tem um efeito um pouco maior, sem precisar retroceder demais o músculo. É um uso interessante. E é uma forma também da gente tentar poupar músculo, ou seja, fazer alguma coisa com o estrabismo sem cortar músculo, e isso evita, de certa forma, assim, isso pode ser uma forma de evitar a síndrome ocular isquêmica anterior. Se o paciente tem um pequeno desvio, ao invés de você cortar a artéria e tirar célula, você faz um botox que é um pouco menos invasivo. E as principais contraindicações para o botox são principalmente pacientes com expectativas surreais.
e desordens neuromusculares, como esclerose lateral amiotrófica, miastenia graves e doença de Eaton-Lambert. Esses pacientes eles são mais suscetíveis ao bloqueio neuromuscular e o risco e por isso eles têm um risco aumentado de fazer disfagia depois de fazer o botox. Então, tomar cuidado, colher uma boa história antes de você indicar isso do paciente. Certo, gente? Vamos continuar. Beleza. E como é que eu preparo, então, uma seringa de botox? Parece uma dúvida meio boba, mas é uma dúvida que eu tinha e ela é muito importante, na verdade, porque como é que você vai aplicar um botox se você não sabe preparar uma seringa de botox de forma correta, né? Então, como é que a gente faz? A primeira parte é você selecionar qual é a toxina que você vai usar. Tem várias marcas e o botox é de longe a mais famosa, mais vendida, então eu vou falar do botox que aqui a gente mais usa no nosso hospital. Ela vem em duas apresentações. Tem o frasco liofilizado de 50 unidades e tem o frasco de 100 unidades. O de 100 unidades é o que a gente mais usa por render mais, né? Tem mais unidades, logicamente, né? Então a gente pega o frasco, a gente injeta dentro do frasco 2 ml de soro fisiológico a 0,9%. A gente sacode com carinho, não pode sacudir muito, mas tem que dar uma remexidinha para dissolver bem o conteúdo do frasco. E então você vai ter uma solução de 2 ml que vai ter 100 unidades. Isso significa que 0,1 ml vai ter 10 unidades dessa solução. Então, quando você coloca naquela seringuinha de 1 ml, em que você consegue ter aquelas fraçõezinhas, aqueles risquinhos, você consegue fracionar muito bem quantas unidades que você vai aplicar no seu paciente. E qual é a dose que a gente tem que usar? Depende muito de qual é a indicação, logicamente, mas de modo geral, tem uma dose preconizada para cada músculo que a gente vai abordar. Se for o reto superior, a dose preconizada para ter um bom efeito de retrocesso de enfraquecimento é de 1 unidade e meia. Se for do reto inferior e oblíquo inferior, a dose preconizada é de 1,5 a 2,5. Se for o reto medial ou lateral, é de 3 a 5 unidades. E se tiver um músculo fibrótico ou contraturado, a dose recomendada é de 10 unidades, bem maior. E como é que a gente aplica? Tem esse vídeo aqui bem interessante, eu vou ver se ele roda, se Deus quiser. Rodou, graças a Deus. Aí ele mostra como que se aplica o Botox no músculo. Eu queria passar um pouquinho, acho que eu não vou conseguir, eu vou explicando então. Nesse vídeo, ele vai pegar uma pinça e vai pegar o olho, vai trazer o olho para uma posição e vai aplicar a injeção na direção do músculo. O que é interessante nesse vídeo é que é uma técnica norte-americana. Lá eles costumam fazer muito com o paciente acordado, só com anestesia local. Eu acho que não tá rodando o vídeo, gente. Meu Deus, me desculpem. Ah, tá rodando agora. Pronto. Ó, esse pacientinho tem uma esotropia congênita, olha só. Eles pegam a pinça, eles rotacionam o olho e eles fazem uma aplicação com uma agulha maiorzinha, tangencial conjuntiva. Aí eles vão lá, aí eles verticalizam a agulha e fazem a aplicação. Nesse caso, o paciente está dormindo, porque é uma criança, mas em paciente adulto, eles têm o hábito de fazer com o paciente acordado, às vezes no consultório. É bem diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra forma de aplicar. A gente usa essa pinça aqui. Maravilhosa, chamada pinça de Mendonça. Ela foi criada por um médico daqui, inclusive, brasileiro. Somos maravilhosos. Com essa pinça você vai... eu não achei nenhuma foto de alguém fazendo isso no Google. Eu devia ter pego alguma imagem das nossas cirurgias, mas enfim. Você vai pinçar o músculo reto, ou lateral, ou medial, superior, inferior. E ele fica bem pinçadinho, então você consegue introduzir a agulha. A gente usa uma agulha hipodérmica, uma agulha pequena. Introduzir a agulha e verticalizar sem perder. A gente acha que é menos traumático e é mais preciso do que usar só uma pinça. Então é importante você introduzir a agulha, verticalizar, você aspira logicamente para você não aplicar dentro de vaso,
Aí você aplica. E quando você aplica, você espera alguns segundos para garantir que não vai ter refluxo. Aí você vai tirando e lateralizando. Perfeito? Aí, quais são as complicações possíveis da aplicação de Botox? A complicação chata mais comum é a ptose transitória. Ela ocorre em 12% dos adultos e 25% das crianças. E ela é mais comum em aplicações no reto medial. Por que é mais chata? Porque é que o paciente mais queixa, né? Ele faz o botox, aí fica com a pálpebra um pouquinho baixa e não gosta muito, aí o médico não gosta muito por consequência. Mas é uma complicação benigna, passa sozinho em algumas semanas até meses. E para a gente reduzir um pouquinho essa estatística de 12% dos adultos e 25% das crianças, o ideal é você colocar o paciente para levantar da maca logo após a aplicação. Mas nem sempre isso é possível, porque se o paciente estiver sedado, dormindo, ele não vai levantar logo após, né? Então, enfim, nem sempre dá pra gente fazer isso. O bom é que é uma coisa que passa por conta própria e não é para sempre, não preocupa o paciente. Uma outra complicação muito comum é a hemorragia conjuntival, que é mais comum quando a gente usa pinça para movimentar o olho e mais comum quando é o fellow que faz o botox, mas também é do bem, não faz mal. Alguns pacientes podem ter uma diplopia transitória, se a correção fica um pouquinho ineficiente, mas também costuma passar. E pode ter uma hipercorreção temporária. Você pode corrigir demais o desvio, mas a tendência é ir voltando para o lugar certo com o passar dos meses. Complicações graves são muito raras, mas foi citado na nossa literatura, perfuração ocular e hemorragia retrobulbar, mas é extremamente, extremamente raro. Perfeito. E quais são os resultados da aplicação do Botox? O que é que a gente espera quando a gente aplica Botox num paciente? Depende muito da indicação. Em relação às principais indicações, no que diz respeito à isotropia comitante, os artigos falam que o resultado é similar à cirurgia. Então, na teoria, se você pegar um paciente com isotropia comitante de pequeno ângulo, muito importante isso, abaixo de 30 de preferência, e você fizer o Botox e fizer a cirurgia, o resultado vai ser igual, com a diferença de que o Botox passa com o tempo e a cirurgia é permanente. Na exotropia intermitente, o resultado é inferior à cirurgia. A gente pode usar a exotropia intermitente nesses pacientes com XT para, assim, se for de um pequeno ângulo e está descompensando muito, a gente usa o Botox para dar um pouco mais de tempo para o paciente, mas inevitavelmente ele vai ter que operar provavelmente. E no estrabismo paralítico eu botei fase adulta, é fase aguda, tá, gente? Aguda, não é adulta. Tem uma ação bem importante, bem interessante. Quando tem um músculo que está paralisado que tá paralisado na fase aguda, o músculo antagonista tem a tendência de se hipersonificar, porque ele vai ter toda a força sem antagonismo. Então a gente aplica Botox no músculo antagonista ao paralisado para evitar essa hipercontratura muscular consequente. E isso, na teoria, faz com que o músculo paralisado se recupere mais rápido e de forma melhor. Uma coisa bem interessante. A Sociedade Espanhola de Estrabismo e Oftalmopediatria, ela montou alguns guidelines de indicações e doses para vários tipos de estrabismo diferentes. Bem interessante. Eu não vou explicar uma por uma porque é gigante e é um pouco maçante e repetitivo, mas eu vou passar os slides, aí quem tiver interesse, bate um print ou salva para ver mais tarde, mas é muito interessante isso aqui para a gente poder se guiar depois. Então, esse aqui é para esotropia congênita, com pacientes abaixo de 6 meses de idade. Isotropia adquirida da infância, que vai de 6 meses a 3 a 4 anos. Exotropia congênita descompensada no adulto. Exotropia infantil. E vários outros estrabismos diversos, de todos os tipos. Eu vou passar aqui o slide, aí quem tiver interesse dá um print, dá uma lida, porque é bem interessante. São esses aqui. Bem legal. Até para nistagmo tem, bem bacana. Aí ele fala se funciona, se não funciona, se acha que você deve usar ou não deve. Bem bacana. E agora, a segunda parte da aula, eu vou falar um pouquinho da bupivacaína, que é uma outra droga que a gente pode usar dentro do estrabismo. Lá antigamente, nos tempos primórdios da oftalmologia, a bupi era muito usada para fazer anestesia retrobulbar. Aí lá nos anos 90 começaram a perceber que a galera ia fazer catarata, fazia anestesia retrobulbar e saía com estrabismo. E ninguém sabia o porquê.
Aí o Kushner fez uma pesquisa com as drogas que estavam usando para fazer anestesia e ele descobriu que a bupivacaína no músculo tem um efeito de miotoxicidade e necrose das células musculares. Isso libera fatores de crescimento. Isso tudo resulta num processo de regeneração hipertrófica do músculo afetado, que no fim das contas o fortalece. Traduzindo, bupivacaína fortalece músculo. Tendo essa descoberta, o Alan Scott foi lá e pegou essa droga e fez pesquisa com seres humanos. Ele já pensou em tratar estrabismo com isso. Ele documentou os achados radiológicos que essa droga fazia nos humanos. E ele percebeu, ficou bem evidente, que essa droga engrossa, espessa e fortalece o músculo. Essa aqui é a imagem de um estudo que eu achei sobre isso. Esse aqui são cortes coronais de uma ressonância magnética de órbita em T1. Aqui, essa imagem daqui de cima é o músculo antes de usar BUP nele. Esse aqui é o reto lateral. E aqui o reto lateral 33 dias após a BUP. Olha só, gente, como ele tomou whey esse músculo. Ficou muito forte, muito legal. BUP é demais. Como é que a gente aplica BUP? A forma de aplicação é idêntica ao Botox. Aqui no Brasil a gente usa a pinça de Mendonça, do mesmo jeito. Você aplica, verticaliza, aspira, pá, tira, e é a mesma coisa, igualzinho ao Botox. No entanto, é uma droga que tem muito menos estudos e, por sua vez, não tem consenso quanto às principais indicações e quais as doses usar. Todos os estudos falam assim, essa droga ela pode ser um potencial adjunto na cirurgia de estrabismo. Mas ninguém ainda falou, olha, use essa dose que vai dar certo ou use para esse caso que funciona. Então, ainda é tida como uma droga promissora, mas ainda não se usa de forma rotineira, porque não se sabe ainda como utilizar de forma segura nos pacientes. Essas foram as referências que eu usei para fazer a aula, e muito obrigada, gente. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.